E a educação é tão importante, e aqui no Jornal VIP a gente sempre destaca, fala muito de educação, e já que hoje é feriado e muita gente não sabe o que significa o feriado de proclamação da República, nós convidamos a professora Nara Rocha Vieira, que é da rede municipal, também da rede estadual de ensino, para explicar para a gente. Professora, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Tem muita gente na praia e não sabe o que significa o feriado de hoje, né? Boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem. E muito bom estarmos aqui para falar de história, né? E contar um pouquinho do porquê hoje estamos com esse feriado de 15 de novembro e tão importante, que está presente até hoje na nossa vida. Então, o que aconteceu no dia 15 de novembro? Bom, efetivamente é o dia, o 15 de novembro é o dia que a gente passa do regime monárquico para o regime republicano. O regime monárquico com as suas características, onde um rei, um imperador governa, é vitalício, é hereditário, e a gente passa então para um sistema republicano. A própria palavra república vem do latim res publica, coisa pública, onde entende-se que o povo escolhe os seus representantes, que são instituídos, né, de funções em poderes distintos para governar o país, a cidade, enfim, isso é uma república. E essa data ela é importante por todo o significado que tem, afinal, a gente, assim, nós temos uma peculiaridade no nosso país, que ele é o único país da América que, após a independência, permaneceu com o regime monárquico. Todos os outros países, os nossos vizinhos, quando tornam-se independentes, eles já adotam o regime republicano. E o Brasil, ele torna-se independente no 7 de setembro, mas a gente permanece com o regime republicano, o regime monárquico com o Dom Pedro I. E lá no século XIX, né, em fins do século XIX, então, vai acontecer essa proclamação da República. Não era um ideal só daquele período, o ideal republicano já tinha estado presente desde Inconfidência Mineira, em 1789, desde Revolução Pernambucana, a própria Revolução Farroupilha já tinha seus anseios republicanos, mas é na segunda metade do século XIX que uma conjuntura, um contexto vai favorecer mais ao enfraquecimento da monarquia do que propriamente a república. A monarquia vai perdendo poderes importantes ali, havia um pano de fundo sutil já desde todo o governo do Dom Pedro, porque ele não tinha filhos homens, ele havia tido 2 filhos homens, mas que faleceram muito precocemente, um ano, outro aos 2 anos de idade, e ele tinha a princesa Isabel e a princesa Leopoldina. A princesa Isabel era a herdeira direta do trono, mas ela era casada com o Conde Deu, que era um francês. E isso sempre meio que nos círculos políticos sempre tinha um desconforto de que, com a princesa Isabel assumindo, era um francês que ia nos governar. Então já sempre tinha isso. Depois vem a fundação do Partido Republicano, lança-se o Manifesto Republicano. E depois, então, a gente tem uma sociedade que começa incipiente novas classes, novas profissões que buscavam maior participação, que buscavam um espaço político que a monarquia não atendia pelo seu formato como era. E mais efetivamente são apontados ali os 3 fatores que o Dom Pedro acaba perdendo poderes importantes, que é o poder da igreja, o poder da elite agroexportadora e dos militares. A igreja, por conta de um conflito com o Vaticano, que emite um documento ao qual ele queria combater instituições, inclusive aqui no Brasil, instituições anticlericais, dentre elas a maçonaria. Então veio a Ordem do Vaticano para que se combatesse a maçonaria. O Dom Pedro usa um recurso da nossa Constituição e não aplica essa Ordem do Vaticano no Brasil. E daí tiveram incidentes de alguns bispos que foram presos, e o Dom Pedro II acaba tendo uma relação estremecida com o Vaticano. Então ele perde um apoio importante da igreja naquele momento, já não foi mais a mesma relação. Depois vem a questão da abolição da escravidão, que foi um ano antes da proclamação da República. O movimento abolicionista havia crescido muito na sociedade ao longo do século XIX, e em 1888, 13 de maio, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, liberta todos os escravos. Mas você tinha uma grande elite escravocrata, agroexportadora, que gastou fortuna na compra de escravos e fazia fortuna com os braços do trabalho escravo.
e de repente a monarquia diz, agora vocês libertam todos, você perdeu toda a sua mão de obra, a fortuna investida, essa elite agroexportadora realmente ela não aceita, ela tira esse poder do rei, e depois, mais propriamente, então, ele vai perder o poder dos militares, que foi a questão mais significativa, onde entra o próprio Marechal Deodoro, que vem a proclamar a República. A classe militar havia crescido muito, se profissionalizado muito em fins do século XIX, especialmente pela Guerra do Paraguai, do qual eles haviam sido vitoriosos. E chegando ao Brasil, esses militares eles querem melhores pagamentos, eles querem mais atenção, eles querem liberdade, porque eles eram censurados de falar diretamente à imprensa, então o rei proíbe isso. E eles buscam esse maior reconhecimento, insatisfeito porque buscavam uma ascensão militar por mérito e antiguidade no posto, não como era feito, porque ministros civis acabavam nomeando pessoalmente os cargos, então os militares estavam realmente descontentes com tudo isso. E o ideal republicano que vai crescendo, esses militares descontentes veem nos ideais republicanos uma forma de se prevalecerem também, uma forma de buscarem esse espaço, né? E daí nós temos a figura do Marechal Deodoro, que vai ser a principal aí. O Marechal Deodoro, diga-se por ironia da história, ele é um monarquista convicto, ele não era republicano, existe inclusive cartas que ele escreve para o sobrinho dele, o Major Clodoaldo, em que ele detona a República. Ele diz que a República vai transformar o Brasil numa desgraça, que o povo não estava preparado para a República e que a República não era coisa de ordem e tal. Isso ele escreve um ano antes. E daí os militares e os republicanos veem uma chance ali, porque a monarquia realmente estava enfraquecida, e batem à porta do Deodoro, que era uma figura respeitada dentro do exército. E se prevalecem de um boato, né? Os republicanos chegam ao Deodoro dizendo que o presidente dos ministérios, que era o Visconde de Ouro Preto, dizem, olha, o Visconde de Ouro Preto tem intenções de desfazer o exército e inclusive de prender algumas figuras do exército, inclusive o senhor Deodoro. Então, aí já surgiu a fake news. Aí já foi o início da fake news. Nossa República começa realmente com essa fake news, porque foi um boato, mas que chegou assim para o Deodoro. Olha, vai ser desfeito o exército. O Deodoro, ele estava doente, inclusive, nesse dia, mas ele monta o seu cavalo, atravessa com as suas tropas, chega à porta dos ministérios e depõe, obriga mesmo o Visconde de Ouro Preto a desistir, a abdicar, depor. E daí vem uma sucessão de fatos paralelos, todos juntos, muitas orquestrações, muitas coisas todas ao mesmo tempo. O Dom Pedro II estava em Petrópolis, ele vem correndo ao Rio de Janeiro, ele vem para o Rio de Janeiro resolver essa questão. E nessa tarde do 15 de novembro, ali, enquanto Dom Pedro II está reorganizando um novo ministério, porque os outros ministros também haviam se demitido, enquanto ele está organizando um novo ministério, os republicanos estão batendo na porta do Deodoro de novo, porque eles estão vendo que a movimentação monárquica está grande. Então, eles também vão fazer a frente deles. A gente tem uma participação da Câmara, o José do Patrocínio, que é um vereador do Rio de Janeiro, que vai escrever o documento que proclama a República, que decreta que o Brasil passaria a ser uma república. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. E eles bateram a porta do Deodoro, então, com um outro boato. E dessa vez pegou forte, porque eles dizem, olha, o Dom Pedro II está reorganizando o ministério e o presidente dos ministros vai ser o Silveira Martins. O Silveira era um desafeto muito grande do Deodoro e por causa de um grande amor lá da antiguidade, da juventude, onde eles haviam disputado no Rio Grande do Sul o amor de uma rica fazendeira e o Silveira tinha levado a melhor ali, então o Marechal Deodoro tinha esse desafeto e não aceitava de forma alguma. Então conta a história que o documento do José do Patrocínio proclamando a República chega e o Deodoro, no calor da coisa, no calor do boato de que não, esse não pode.
e daqui que eu vou assinar. E ele assina, então, aceitando ser o governo provisório da proclamação desse novo sistema, que seria a República no Brasil. E isso acontece 15 de novembro de 1889. A gente vê que muitos dos acontecimentos vão se repetindo ao longo da história, né? Vai mudando o personagem, vai mudando o roteiro, mas algumas coisas são bem parecidas. Sim. Além desse fator, por que é importante conhecer essa história? Importante porque, assim, ó, quando você passa a conhecer as articulações, os discursos, os interesses, isso traz para a sua vida uma maior capacidade de análise, né? Existe um ditado na história que diz assim, ó, não há nada que aconteça hoje na política que já não esteja em alguma literatura, sabe? Pode acontecer com diferentes contextos, diferentes personagens, mas as articulações, os interesses, a maneira de fazer. Então, veja que propriamente a tal da fake news, o boato, leva o Deodoro, que era um monarquista, se dizia inclusive amigo do Dom Pedro II, e ele proclama a República com dois boatos, duas coisas que poderiam ser e que de fato nunca foram confirmados. Mas é proclamada a República ali, é claro que isso a gente está simplificando bastante, todo um momento histórico, todo um contexto secular, mas essa importância, né, de conhecermos a história, não por si só do feriado, do dia, dos heróis, dos personagens, mas mesmo as articulações, os interesses, tudo que estava em jogo, te dá uma maior capacidade de análise também para a atualidade. E aproveitando, imagino que durante a semana foi trabalhado esse assunto em sala de aula, né? Os alunos se interessavam por essa história, como é que era? Então, agora muito, né? Por conta do momento que a gente passa, em que realmente é mais falado, e isso é até positivo, assim, porque a gente consegue trazer contextos e os próprios alunos conseguem fazer analogias e falar. Depois tem muitas coisas curiosas que circundam a proclamação da República, a própria nossa bandeira que vai mudar, as cores, e tudo isso então tornam-se curiosidades que em sala de aula são exploradas, né? Em que eles se prendem e realmente se interessam por isso. A garotada gosta, então. Sim, sim. Então tá bom. Para quem não conhecia a história, está aqui. Daqui a pouquinho vai estar disponível esse corte dessa entrevista também lá no nosso site, vipsocial.com.br. Agradecer a professora Nara pela verdadeira aula que deu aqui pra gente no Jornal VIP hoje. Obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos, aproveitando o nosso feriado do 15 de novembro. Bora que tá bastante quente, dá pra curtir a praia ainda, hein? Sim. Obrigado mais uma vez.